O Nair diz que ela está toda de verde e que tem uma pele muito bonita. E em seguida diz que ele vai tentar conversar com ela. Ele pergunta como ela vai e fala que ela é muito bonita. Ela diz que não está interessada e ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que tem. Ele fala que gostaria de conhecê-la e tenta se apresentar. Ela fala que é um prazer, mas que ela não está interessada. Ele pergunta se tem algum motivo específico, mas ela diz que só não quer conversar. Ele pergunta se ela não tem pelo menos 2 minutos, mas ela diz que está com pressa agora. Ela fala que precisa ir e ele pergunta para onde ela está indo se ela não se importar em dizer, mas ela diz que está legal. Ela fala que está com pressa e ele diz que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que vai abrir o porta-malas para ver se chama a atenção dela. Ela pede para ele esperar e ele fala que isso nunca falha. Ela pergunta como mesmo é o nome dele e ele fala que não conseguiu ouvir. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Nair. Ela fala que é um prazer e diz que o nome dela é Erika. Ele fala que é um prazer para ele também. E em seguida se despede dela, mas ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele fala que vai entrar e cuidar da vida dele. E em seguida diz que ele precisa ir ao shopping. Ele fala que vai na loja da Apple e ela pergunta o que ele vai fazer lá. Ele fala que precisa consertar o telefone dele. Ela pergunta o que há de errado. Ele fala que está rachado. Ele fala que vai dar uma passada lá e que isso deve ser resolvido rápido. Ela pergunta se ela pode ir e ele fala, calma aí, ir pra quê? E ela fala que vai na loja da Apple. Ele fala que não precisa de acompanhante pra isso e pergunta se ela entende. Ela diz que ele que sabe e ele fala que além disso ela tem um lugar pra ir e pergunta se não é isso. Mas ela diz que não e fala que isso pode esperar. Ele fala que ela disse que tinha mais o que fazer, mas ela diz que pode esperar. Ele fala que ela não queria conversar com ele e pergunta se não é isso. Ela fala que não é nada importante, ele pergunta se não é importante. Ela fala que não é e ele pergunta por que não. E ela diz que prefere conhecê-lo. Ele fala que ele é a mesma pessoa que falou com ela ainda há pouco e pergunta o que mudou. Ela fala que não estava prestando atenção, mas ele diz que ela estava olhando bem na cara dele. E em seguida ele pergunta por que ela está jogando com ele. Ela fala que não está jogando e ele pergunta se ela acha que ele é estúpido ou algo parecido. Mas ela diz que de jeito nenhum. Ele pergunta por que ela está brincando com ele e fala que ele não nasceu ontem. Ela fala que entende, mas que ela não está brincando. Mas ele fala que é isso que está parecendo. Ela fala que não está tentando fazer isso e ele pergunta e aí? Ela fala que está querendo ir com ele, mas ele fala que não precisa de companhia. Ele fala que ela continua pedindo isso, mas que com todo respeito ele não precisa. Ela pergunta por que não e fala que ela está ali, ele está ali. Ele pergunta por que ele faria isso e ela diz que é uma companhia. Ela fala que assim ele vai ter alguém para conversar. Ele fala que não precisa de ninguém para conversar e pergunta se ela entende. Ela fala que eles podem conversar agora, mas ele fala que precisa ir. Ela fala que ela pode ir com ele, mas ele fala que prefere ir sozinho. Em seguida ele pede para ela chegar um pouco para o lado porque ele não quer que ela seja atingida por algum carro. Ela fala que não aceita não como resposta. Ele pergunta como assim e fala que essa é a decisão dele. Ela fala que não quer desistir, mas ele fala que não vai levar ninguém com ele. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Erika. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é dali mesmo. Ele pergunta o que ela faz e ela diz que no momento só estuda. Ele fala que tem um carro vindo rápido e pede para ela chegar pro lado. Ele diz que o caminhão veio rápido e que ainda por cima abriu a porta. Ela diz que naquela posição realmente não teve como ela ver. Ele pergunta se ela tem um namorado ou se ela é solteira. Ele pergunta se ela não tem, ela fala que não. Ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela diz que há bastante tempo. Ele pergunta qual o tipo dela e ela diz que o tipo dela é ele. Ele pergunta eu e em seguida pede para ela descrevê-lo. E ela começa a dizer algumas coisas sobre o Nair. Ele fala que está perguntando sobre a pessoa e ela fala que gosta de uma boa conversa. E em seguida ela também diz que gostou dos dentes dele. E ele agradece e pergunta se ela tem planos
planos para hoje, e ela diz que estava tentando planejar alguma coisa com ele. Ele fala que precisa passar na loja antes que fechem. Ele pede para ela passar o número dela para ele, que depois ele liga. Ele fala que eles podem ver o que acontece e ela diz que tudo bem. Ela fala que eles podem fazer alguma coisa e ele pergunta qual a intenção dela com ele, e diz que ele só não quer perder o tempo dele, e ela diz que ele não vai perder o tempo dele. Ele pergunta se então ela está interessada e ela diz que sim. Ele pergunta se ela está a fim de se divertir e ela diz que sim. Ele fala que então tudo bem, que tem o número dela e que depois vai ligar para ela, e em seguida se despede dela. E já aqui o Nair começa dizendo: caramba, que gatinha. E em seguida pede pra galera não esquecer de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Ele pergunta como ela vai e ela fala que está tudo bem. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Diana. Ele fala que é um prazer e ela pergunta se o nome dele é Nair e ele fala que é. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta como está indo o dia dela e ela fala que está indo muito bem. Ele fala que o dia dele está muito melhor agora depois que esbarrou com ela e ela diz que tudo bem. Ele fala que ela tem um cheiro muito bom e ela agradece. Ela pergunta da onde ele é e ele fala que é de Ohio. E ela diz que é legal e pergunta se ele só está visitando. Ele fala que na verdade acabou de se mudar para ali e ela pergunta se é verdade. Ele diz que sim, ela fala que isso é muito legal. Ele pergunta se ela mora ali perto e ela diz que é uns 20 minutos dali. E ele diz que é legal. Ele fala que talvez ela possa mostrar o lugar para ele e ela diz que com certeza. Ele fala que gosta de muitas coisas e que ele está aberto. Ele pergunta o que ela gosta de fazer e ela fala que gosta de ir à praia. Ele fala que é longe, mas ela fala que também não é tão longe assim. E diz que é cerca de 1 hora. Ele fala 1 hora é muito longe. E fala que dirigir por 1 hora é como se fosse ir para outro estado. Ela fala que é uma viagem muito boa e que ela vai quase toda semana. Ele fala que parece ser legal e pergunta se ela prefere conversar dentro do carro e ela diz que pode ser. Ele fala que parece ser interessante, mas que também é muito longe. Ele fala que ele tem um bom gosto e que parece que ela tem também. Ela pergunta se tem muito tempo que ele se mudou para ali e ele fala que se mudou há 1 semana. Ele fala que ela parece ser legal e pede para vocês dizerem nos comentários o que vocês acham. Ele fala que já estava ficando irritado com os mosquitos e ela diz que está coçando muito. Ele pergunta se é por conta da estação e ela diz que deve ser porque tem chovido muito e ao mesmo tempo tem feito muito calor. Ela fala que os mosquitos aproveitam para colocar os ovos na água. Ele fala que é verdade e ela diz que essa é a época perfeita para eles. Ele pergunta com o que ela trabalha e ela fala que trabalha num restaurante e diz que é garçonete. Ela também faz a mesma pergunta e ele fala que é do ramo imobiliário que também trabalha com criptomoedas. E ela diz que isso é legal. Ela pergunta quando é a folga dele e ele fala que geralmente no final de semana. Ela pergunta se agora ele está de folga e ele fala que está. Ele fala que só está curtindo a vida e ela fala que é verdade. Bom, e já nesse momento ele fala que está com fome e ela mostra pra ele um lugar que ela gosta muito. Ele pergunta se é esse aqui e ela fala que é exatamente esse. Ele fala que então é ao ar livre e ela fala que é. Ele pergunta se ela está a fim de ir pra lá e ela fala que adoraria. Ele pergunta se ela quer ir já agora, mas ela fala que precisa passar em casa pra trocar de roupa. Ele fala que pode passar na casa dela e em seguida pergunta se ela tem filhos, mas ela fala que não. Ela também pergunta se ele tem filhos e ele fala que no momento ainda não. Ela fala que isso é legal, que ela até pensa, mas que no momento está estudando muito. Ele pergunta o que ela faz e ela diz que faz jornalismo. Ele pergunta quanto tempo falta e ela diz que falta 2 anos. Ele fala que o tempo passa rápido e pergunta se ela tem algum problema em dividir a conta com o parceiro dela. E ela diz que sinceramente ela não vê nenhum problema. Ela fala que ela acha que todo mundo tem que pagar a conta e que todo mundo também precisa contribuir. Ele fala que ele acha isso muito legal e pergunta se ela quer passar na casa dela para trocar de roupa. Ela fala que pode ser e diz que isso vai ser divertido. Ele pergunta onde é a casa dela e ela fala que é ali na frente e diz que não é muito longe. Bom, e depois disso ele a leva para sair.